Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês aí. Hoje nós vamos estudar a parte de mudança de estado físico, explicar um pouco para vocês a parte de gráficos e vamos utilizar alguns simuladores que vão estar disponíveis aí, vocês vão conseguir ver todas as referências. Serve aí tanto para o aluno treinar ou algum professor que está assistindo nosso vídeo. Bacana? Depois da vinheta eu explico para vocês. Bora lá! Bom, vou lembrar que esse material depois vai ficar disponível para vocês fazerem um download. O que é a mudança de estado físico? A primeira coisa que tem que entender é que as substâncias elas estão de várias formas na nossa natureza. Elas podem estar na forma sólida, na forma líquida ou na forma gasosa. Na verdade, existe mais do que 3 estados da matéria, mas no ensino médio a gente explica esses 3 estados da matéria. Então você tem aqui uns bloquinhos de gelo, que vai estar no estado sólido. Na hora que você vai aquecer, ele vai derreter. O derretimento de uma substância eu chamo de fusão, tá? É o derretimento. Então aí eu tenho um valor específico que é a temperatura de fusão. Na hora que ele derrete, ele vai para a fase líquida. E aí as moléculas vão estar um pouco mais agitadas. Ela foi para a fase líquida. Vou esquentar mais um pouquinho, vou aumentar a temperatura. Na hora que eu aumento a temperatura, eu chamo essa transformação de endotérmica. Eu expliquei isso aqui na última aula. Toda vez que absorve calor, é um fenômeno endotérmico. E aí na hora que eu passo para o estado gasoso, eu vou chamar isso aí de vaporização, porque na verdade aqui ele vai formar um vapor dessa substância. Então, esse processo de vaporização pode acontecer de 3 formas. Pode acontecer a evaporação, temperatura ambiente, deixa alguma coisa paradinha lá, deixei o álcool aberto, deixei a acetona aberta, ela evaporou, temperatura ambiente. Coloquei a roupa úmida no varal, a água evaporou, a temperatura ambiente. Eu deixo lá paradinha, ela evapora. Pode ser ebulição, no caso da ebulição ela vai ferver, ebulir é ferver, e a calefação é quando você pega uma gotinha de água e joga numa chapa quente. Ela também vai precisar de vapor rapidamente, tá bom? E o processo inverso, se ele está gasoso vai para o líquido, eu chamo de condensação ou liquefação, também eles usam esse nome. E do líquido para o sólido acontece uma solidificação. Essa mudança eu chamo de exotérmica. Ele vai ter que liberar calor para que isso ocorra. Bacana? Sublimação é quando passa do sólido e vai direto para o gasoso sem passar pelo líquido. Quais substâncias que acontece isso que nós conhecemos no nosso dia a dia? Aquelas bolinhas de naftalina que as avós começam a colocar ali em algumas gavetas para falam que espanta barata, enfim. O iodo também tem esse fenômeno. Aquelas bolinhas, pode ver que elas somem, ela não derrete. Então ela vai do estado sólido direto para o gasoso. O gelo seco é um exemplo que vocês conhecem. Você percebe que ele vai sair naquele vapor. Então ele sai do estado gasoso, do estado sólido e vai direto para o gasoso sem passar pelo líquido. Bom, ebulição, ferver. Para ferver, para ebulir uma substância, a temperatura de ebulição. Aqui eu tenho um desenho para mostrar para vocês como que isso funciona. Para uma substância ebulir, todos os dados vão estar o que a gente chama de ao nível do mar. Então, os testes que foram feitos, depois estudem um pouco a parte de física. Aqui eu tenho em Santos, ao nível do mar. Aqui eu falo que a pressão aqui ela vai ser igual a 1 atmosfera, 1 atm. Então, todos os dados que vocês vão ver de ebulição vão estar associados a isso aqui. Então, se eu fosse ferver a água aqui na praia, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Na hora que eu vou subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo com a altitude. Na hora que a pressão atmosférica diminui, o que é ferver? É quando a pressão interna do líquido ela se iguala à pressão externa que você tem ali que eu chamo de pressão atmosférica. Tá? Então, essa pressão atmosférica, se eu estou diminuindo a pressão atmosférica, então eu vou ter que esquentar menos para ela ferver. Então, aqui em Santos, a água vai ferver a 100 graus Celsius. E em La Paz, por exemplo, a água vai ferver a 87 graus Celsius. Aqui, é que essa tabela, eles mudam um pouco o valor porque não é oficial ali, são os dados que eu peguei aqui, coloquei até onde que eu peguei aqui os dados, então pode mudar alguma coisa. Então aqui o Rio de Janeiro, se for ao nível do mar, eu tenho lá 100 graus Celsius, vai ferver. Em São Paulo, se você for colocar um termômetro e ferver a água, ela vai ferver aproximadamente 98, 97 graus Celsius, né? E aí vai subindo, subindo, subindo. Na hora que chega ali, por exemplo, na altitude, quando você chega no Everest, a água vai ferver a 70 graus Celsius. Dá para você fazer uma experiência na sua casa. Pega uma seringa, coloca a água para ferver. Antes dela ferver, você para de ferver. Pega essa seringa, puxa um pouco d'água, tampa a ponta da seringa e puxa o êmbolo.
Tá? Na hora que você puxar o êmbolo, ela vai começar a ferver ali dentro. Então, depois joga na internet aí experiência sobre a seringa para verificar essa questão da pressão. Se você diminui a pressão, a água ferve numa temperatura menor que 100 graus Celsius. É muito interessante essa parte de experimento aí também. Então, é isso que vocês têm que entender. Para ferver, a ebulição, toda vez que eu falar o nível do mar, eu estou falando pressão de 1 atm, porque se eu for subindo, eu vou diminuindo a pressão e aí muda a temperatura que ela vai ferver. Beleza? Aí aqui eu usei um simulador. Aqui embaixo vocês vão ver aqui o site que eu tirei esse simulador, tá? A Universidade lá do Colorado. Esse site aqui é muito bom, tem vários simuladores. Eu indico o pessoal utilizar aí, os alunos também, para vocês depois brincarem aí. Como funciona esse processo? Então eu vou passar para vocês aqui que para eu fazer a simulação dessa substância, eu começo na forma sólida. Olha aqui as moléculas totalmente paradas. Você percebe que as moléculas estão paradas. Aí eu vou começar a passar para a forma líquida. Ó. Aí ela já muda o estado. E no estado gasoso elas estão todas separadas. Então na fase sólida totalmente organizada, no líquido mais ou menos, e no gasoso vai estar tudo bagunçado, tudo espalhado as moléculas. Então eu vou esquentando. Ó. Na hora que eu começo a esquentar, vai começar a fusão. As moléculas vão começar a se chocar ali, vai começar o movimento das moléculas. Aqui eu vou mostrar para vocês um simulador, que é desse site aqui, ó, Universidade do Colorado. Está disponível ali, depois vocês podem pegar esse site aqui e utilizar. Tem um monte de simuladores bem bacana nesse site. E aqui ele vai simular como que é o comportamento molecular. Então aqui na fase sólida você percebe que as moléculas estão todas juntas, bem organizadas. Na fase líquida é o meio termo. E na fase gasosa as moléculas vão estar todas espalhadas. Então essa é a característica da fase sólida, líquida e gasosa. Essa é a diferença entre elas, da organização molecular. Agora eu vou fazer o aquecimento, né? Vou ligar ali, vou começar a esquentar. Aí está sólido. Na hora que você começa a esquentar, ela começa a absorver energia, que a gente chama de fenômeno endotérmico, e as moléculas vão começar a se agitar. Está aumentando a cinética molecular, a temperatura vai aumentando, agora está em 29, 40, 50, 60, 70. As moléculas ficam cada vez mais agitadas, porque ela está absorvendo energia em forma de calor, fenômeno endotérmico. Aí as moléculas começam a se desprender e vão para o estado gasoso. Então eu comecei pela fusão, depois eu fui para a ebulição, tá bom? Agora vamos fazer o processo inverso. Eu estou no estado gasoso, vou passar para o líquido, depois para o sólido. Seria aí a liquefação e a solidificação. O outro foi a fusão e a ebulição que nós fizemos. Então, vou começar a resfriar, aí ele vai liquefazer, olha lá, as moléculas vão ficar cada vez, ele está liberando calor, fenômeno exotérmico, essas moléculas ali, a energia vai sendo liberada, né? E na hora que ela vai liberando calor, as moléculas vão para a fase sólida, olha ali, ó. Agora está na temperatura negativa, até ficar na forma sólida. Aqui está a solidificação e vou chegar na fase sólida ali, as moléculas ficam todas paradas. Então, esse simulador, basicamente, é para explicar o movimento molecular. No próximo que eu vou explicar para vocês, é esse aqui. Ó. Ele já vai explicar como que ocorre o aquecimento e como que eu represento isso aqui em forma de gráfico. Olha que bacana. Então, eu tenho aqui uma substância, eu começo a esquentar ela. Isso aqui seria a água mesmo, né? Aí eu vou ligar e começo a esquentar. Ó. Abaixo de 0 graus Celsius, aqui no gráfico, vocês vão perceber, ó, ela vai estar na fase sólida, no caso da água. Vou aumentando a temperatura, chega em 0 graus Celsius, começa a ebulição. Você percebe que a temperatura nesse momento, ela vai ficar o quê? Constante. Ela não vai mudar a temperatura, ela permanece constante. Isso é uma característica de substância pura. Na próxima aula eu vou gravar aí para vocês para explicar a diferença entre substância pura e uma mistura. Então, nessa hora vai formar um patamar aqui, ó. Esse risquinho, o gráfico vai continuar a temperatura constante e vai formar uma coisa que se chama de patamar aqui, ó. Essa é a fusão, 0 graus Celsius. Aí a temperatura vai começar a subir. A temperatura só muda depois que tudo derreter. Na hora que derreter o gelo aqui, a temperatura sobe, 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 até chegar em 99,9. Chegou em 100 graus Celsius, começa a ebulição, vai começar a ferver. Nesse momento, se você colocar um termômetro lá de novo, dentro da água, vai permanecer constante em 100 graus Celsius. Vai permanecer constante até começar a evaporar a substância. Na hora que ela evaporar, ela evapora toda. Aí sim a temperatura já evaporou aqui, ó. Percebe que ela está começando a evaporar aqui, ó. Na hora que ela evaporar, aí ela vai aumentar a temperatura. Já está tudo em estado de vapor aqui, ó. Aqui já foi para o estado de vapor, então já vai estar acima de 100 graus Celsius.
Eu mostrei um gráfico aqui colorido só para vocês entenderem aqui como funciona. Então aqui, temperatura está desse lado e desse lado está o tempo. Então você vai começar a esquentar a substância, está na fase sólida, a água, né? Quando chega em 0 graus Celsius, vai começar a fusão. Nesse momento vai ter as pedrinhas de gelo lá ainda. Você tem aqui o recipiente, você tem as pedrinhas de gelo e aí vai começar a derreter, tá? Aí começa a derreter, derrete um gelinho aqui e começa a formar o líquido. E aí vai mudando, ó, vai do sólido mais líquido. Nesse momento está derretendo e a temperatura não muda. Se você colocar o termômetro aqui, o termômetro vai acusar lá 0 graus Celsius. Continua em 0 graus Celsius, 0 graus Celsius até todo o gelo derreter. Na hora que todo o gelo derreter, aí sim, a temperatura começa a subir. Vai ser estado líquido. Vai subindo, subindo, subindo a temperatura. Nesse momento, quando chega em 100 graus Celsius, aí começa a ebulir, começa a ferver. De novo, vai estar aqui no estado, vai começar a ferver, ferver, ferver. Enquanto tiver água fervendo aqui, continua em 100 graus Celsius. Na hora que evaporou tudo, só em forma de vapor, aí a temperatura sobe acima de 100 graus Celsius. Isso da água, tá? Aí agora nós vamos para algumas situações reais, fora a água, né? Outra substância. Detalhe, pressão de 1 atm. Tem que ficar muito claro isso para vocês. Então vamos lá. Substâncias. O ferro, qual a temperatura que ele derrete? 1500 graus Celsius. Abaixo disso, o ferro vai estar sólido. Quando chega em 1500 graus, o ferro vai começar a derreter, 1538. Nessa temperatura que ele vai derreter. Vai começar a derreter. Não está nem sólido nem líquido, está derretendo. Se passou de 1538, ele já vai estar líquido. Quando chegar em 2861, ele vai começar a ferver, vai começar a ebulir. Passou disso aqui, ele vai estar no estado gasoso, beleza? Alumínio. Alumínio, abaixo de 660, ele vai estar sólido. Chegou em 660, ele vai começar a derreter. Passou disso, ele já está líquido. E passou de 2519, ele vai estar gasoso, beleza? Aqui eu coloquei várias substâncias para mostrar para vocês. Isso aqui é metal. Isso aqui é um composto iônico, é o cloreto de sódio. Isso aqui é sal de cozinha. O sal de cozinha vai derreter a 800 e vai ferver a 1500. Depois a água, que é 0 e 100, tudo a pressão de 1 atm, é o nível do mar. O etanol e o gás oxigênio, como ele é um gás, a temperatura de fusão e ebulição dele é negativa. Então estou dando vários exemplos aí. Isso tem a ver com a parte das moléculas, das ligações químicas que ocorrem nesse tipo de material. Vamos para os exemplos aqui para não ficar muito longo a aula aí. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma tabelinha aqui, ó, dada a tabela, qual que é o estado físico dessas substâncias ao nível do mar, às temperaturas abaixo? 10 graus Celsius. Aí você vai vir aqui na tabelinha, já vem aqui, faz um S de sólido aqui, faz um L aqui de líquido, tá? Para você lembrar. E vou colocar gasoso aqui e vou colocar o líquido aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser líquido, sólido, líquido e gasoso, né? Vou colocar o líquido aqui e o sólido lá. Então aqui a substância, abaixo disso aqui é sólido, abaixo de 0 a água está sólida, abaixo de 113 o iodo está sólido, abaixo de 43 o fenol está sólido. Chegou aqui, passou dessa temperatura aqui, ó, aí já está líquido. Então passou de 0 a água está líquida, passou de 113,5 o iodo está líquido, passou de 43 o fenol está líquido. Quando chega nessa temperatura eles começam a ferver e na hora que passar dessa temperatura já está gasoso. Então 10, vamos comparar aqui, ó. 10 não é maior do que 0, no caso da água. Se o 10 está entre 0 e 100, a nossa água ela vai estar no estado líquido, porque o 10, que é a temperatura que você está olhando aqui, ele vai estar entre 0 e 100. Agora eu vou ver o fenol. 10. No caso do fenol, o 10 não é menor que o 113? Se o 10 é menor que o 113, então o fenol vai estar no estado sólido. Ele não derreteu ainda. 10 é menor que 113. E no caso do fenol, 10 graus Celsius também é menor do que 43. Se 10 graus Celsius é menor que 43, então ele também vai estar no estado sólido. Beleza? Vou esquentar um pouquinho mais. Eu vou para 50 graus agora. Na hora que chegar em 50 graus, como que vai estar a água? 50 graus Celsius não é maior do que 0? É maior que 0. É menor que 100. Então, no caso da água, vai estar no estado líquido a 50 graus Celsius. Estou comparando com essa temperatura agora. 50 não é menor do que 113? Então o iodo vai estar no estado sólido, porque 50 é menor do que 113. Estou comparando aqui. E o 50, no caso do fenol, ele vai estar entre 43 e 182. Então, no caso do fenol, ele vai estar no estado líquido. Bacana?
Agora eu vou mudar a temperatura. Eu vou para menos 2. Menos 2 não é negativo? Se menos 2 é negativo, quer dizer que ele é abaixo de zero. Então, se ele é menor que zero, então aqui vai estar no estado o quê? A água sólida. Menos 2 não é menor do que 113? Sim. Então vai estar no estado sólido. E menos 2 é menor que 43. Então o fenol também vai estar no estado sólido. Então aqui todos eles vão estar sólidos. Agora eu vou aquecer isso aí. Vou aquecer até chegar à temperatura de 183. Vou esquentar um pouco mais aí. Então 183, vou comparar lá. 183 não passou de 100? Então no caso da água, vai estar no estado gasoso. 183 não é menor do que 184? Então no caso do iodo, vai estar no estado líquido. E o 183 é maior do que 182. Então no caso do fenol, vai estar no estado gasoso. Isso é tabela, tá? Então sempre faz assim, ó, sólido, líquido, gasoso. E se for gráfico? Se for gráfico, você vai fazer assim, ó, sólido, líquido, gasoso. Aqui embaixo, sólido, patamar, aí em cima do patamar é líquido e acima é gasoso. Aí você vai comparar aqui, ó, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius é menor que 30? Se 10 graus Celsius é menor que 30, no caso da substância A, vai estar no estado sólido, porque 10 é menor que 30. 10 graus Celsius não é menor que 200? Se 10 graus Celsius é menor que 200, então vai estar aqui, ó. Você vai olhar no gráfico, 10 graus Celsius é menor que 200, então está sólido. 10 é menor que 30, então vai estar sólido. Então as duas substâncias aqui vão estar no estado sólido. É a mesma coisa que a tabela, só que agora é a escadinha. Você vai olhar lá e vai comparar. Vou aumentar a temperatura, vou para 50. Bom, 50 já é maior que 30. Se eu olhar no gráfico aqui, ó, ele vai estar entre 185 e 30, então vai estar no estado líquido. Substância A vai estar no estado líquido. Só que aqui na substância B, 50 graus Celsius é menor que 200. Então continua no estado o quê? Sólido. 210. Opa, 210 já aumentou a temperatura. 210 já é maior do que 185. Olha aqui o 210, ó. Então no caso da substância A, vai estar no estado gasoso, beleza? E no caso da substância B, 210 é um pouquinho maior do que 200 aqui, ó. Então já está no estado líquido, tá? Vou mudar o gabarito aqui. Podem riscar aqui, ó, tá? Substância B vai estar no estado líquido, tá bom? E no caso da 190 graus Celsius, vou apagar bem aqui para a gente fazer ali. Então a substância B aqui vai estar no estado líquido. E no caso aqui de 190 graus Celsius, o que vai acontecer ali? 190? 190 é maior do que 185. Então vai estar no estado gasoso, na substância A, e 190 é menor que 200. Então vai estar no estado, olha lá o gabarito errado de novo, vai estar no estado sólido, tá bom? Então aqui ele vai estar no estado sólido. Por que sólido? Porque é menor do que 200. Bacana? Pois aí eu corrijo para vocês, na hora que vocês baixarem já vai estar corretinho aqui. Ou eu vou deixar assim mesmo, e aí vocês vão saber que nós corrigimos aqui na hora para colocar os dados ali. Bacana? Vamos para o próximo. Aí tem os exercícios aqui, tem o exercício que eu montei para vocês, exercício 1, 2 e o exercício 3 é em forma de gráfico. Então, aí dá para vocês treinarem aí, dá para vocês desenvolverem o conhecimento de vocês. Não esqueçam de baixar todo o material. Indique para a galera aí, o pessoal que está estudando, fala, ó, tem um material ali, baixa, envia para eles, porque aí dá para eles assistirem ao vídeo e resolver os exercícios. Bacana? Até a próxima aula e um abraço a todos.